Então, na época, deu muito dinheiro, todas as fazendas ali plantavam mamão. E Eunápolis chegou a exportar mamão para todo canto. Mas só que deu praga, né? E eles não conseguiram controlar. Então, a empresa, uma multinacional, a Veracel Celulose, ela viu ali uma oportunidade de se instalar no sul da Bahia, até por conta que os fazendeiros estavam meio devagar, o mamão já não estava dando muito resultado. E a Veracel começou a comprar o que tinha de terra. Na época em que eu saí de lá, o que tinha de terra plana, tudo a Veracel comprou. Mas aí o problema é o seguinte, que ela acabou com as fazendas que davam serviço para nós. Então o que é que acontece? Eu pensei, vou partir para outro canto. Ele veio em setembro, no dia 5 de setembro de 2001. Eu sabia que ele tinha vindo e já comecei a ficar com o coração apertado, né? Quer deixar a família. Nós nascemos e nos criamos lá naquela cidade, né? E aí ele veio analisar, né? Ver a possibilidade de vir para cá. E ele viu aqui um potencial muito grande nessa região, porque tinha várias fazendas, né? Várias indústrias, a área irrigada era muito grande. Então ele imaginou, né? Se eu trabalho com motor e aqui tem muito motor, provavelmente tem tudo para dar certo. Eu conheci eles, não tinha uma talha, não tinha nada. Hoje a coisa está moderna, mas no início nós pegava na mão e botava no chão. Daí para frente eu não sei o que poderia acontecer. Mas eu já ajudei várias vezes, tanto o seu Hélio como a dona Mira, outras pessoas ali que trabalham com eles, trabalhavam na época. Pessoas que realmente estão procurando fazer o melhor para atender a gente. E não é só pelo dinheiro não, porque o valor que eu pagava para ele podia ganhar de outra pessoa. São pelo afeto que as pessoas às vezes têm com o cliente, pelas pessoas que são. Inicialmente eu fui para o Espírito Santo, porque onde tem porto, mas quando eu cheguei no Espírito Santo já tinha empresas consolidadas ali de muitos anos. Eu fui para Brasília, em Brasília eu fui aprender a mexer com transformador. Aí quando eu voltei para Eunápolis de Brasília, um amigo meu esteve aqui e me fez um convite, vamos para Luiz Eduardo. Eu falei, mas tu foi lá, não deu certo, o que foi? Ele disse assim, rapaz, eu não sei, eu sou meio, assim, tímido, eu não sei como falar. Eu falei, não, quanto isso não tem um problema, né? Procurar trabalho, divulgar seu serviço. 11 anos da minha vida eu fui vendedor, né? Com vendas eu aprendi muita estratégia de comunicação, dessas coisas. Para ser um bom vendedor você tem que conversar, né? Então ele ficou uns 3 meses aí e não foi muito bem sucedido. Aí ele me fez um convite para vir, se eu não queria vir de sócio com ele e tal. Eu falei, vou conhecer lá, se eu gostar. Aí eu falei, vou lá. Eu vim com ele, eu já vim lá, Correntina, olhando a região, já voltei eu já vim lá de sentido Rosário a Luiz Eduardo, dormi na estrada aí, no outro dia eu já vim olhando, fazendo. Para mim foi até assim, fiquei um pouco surpreso com silos, lá na região nossa não tinha esses silos grandes, essas coisas. Eu só via silo na televisão, nunca tinha visto de pé e me empolguei, né? Falei, nossa, aqui tem muito serviço. Muito empolgado, contando todo, por onde ele passou, as rotas das fazendas, o que ele tinha visto aqui, muitas indústrias, né? E assim, muita projeto de várias outras indústrias vindo para a região, na área elétrica, que é a área dele, né? Então nós ficamos assim muito empolgados, né? Ele falou assim, você fica aí, você segura as pontas. Você continua no seu emprego, a nossa empresa aqui vai continuar funcionando, que meu irmão vai cuidar. E aí você fica com a despesa da casa e eu vou lá arriscar. Em janeiro de 2002, meus filhos vieram. Em fevereiro de 2002, eu vim de mudança. Nossa, a estrada muito longe, meu Deus, que lugar longe. Achei muito longe, muito seco, que lá na minha região chovia muito, né? E eu passei mal, a hidratação respiratória não foi muito boa, mas nós vimos com o propósito de trabalhar. O nosso domingo à tarde era para limpar a oficina, organizar todos os parafusos, varria, limpava, eu e ele. Ajudava na oficina, fazia compras, o que precisasse de material eu pesquisava para comprar, ia em transportadora, ia no comércio local comprar algumas coisas que ele precisava para executar o serviço. Fazia tudo, o serviço de rua era o que fazia. Nota fiscal, o faturamento, tudo era eu que fazia, que as fazendas todas pediam nota fiscal, né? Quando tinha que ver alguma coisa assim na prefeitura, no banco, tudo era eu.
Ajudava a colocar bobinas, eu de um lado, ele de outro. Eu com a marretinha de borracha na mão, amassando as bobinas, colocando nas ranhuras, e ele do outro lado. E às vezes a gente ficava até meia-noite, trabalhando nós dois. Ainda cuidava da casa, porque eu não tinha nenhuma funcionária na casa nessa época. Quando eu fui visitar Agronol, eu falei em visitar, as pessoas, não, lá é difícil entrar lá tem que ser assim, tem que ser assado. Aí eu falei, eu tenho que vender meu serviço. E a gente conversou bastante, eu pedi a ele um tempo de, no máximo 10 minutos, para poder me apresentar e apresentar meu trabalho para ele. Eu acho que eu conversei umas 2 horas com o Sérgio, sabe? Uns 60 dias depois. Ele me ligou e falou, vou experimentar o teu serviço. Eu vou mandar um motor para aí, mas não vou mandar fechado igual está aquele ali, ó. Eu vou mandar aberto assim, porque eu quero ver o seu serviço. E para mim foi até bom, ele não sabia que ele estava me ajudando, porque no momento eu não tinha estrutura. Ele já mandou desmontado, para mim foi excelente isso. Eu entreguei, quanto tempo você entrega? Aí eu falei assim, cara, e agora? Eu vou falar que eu entrego em 5 dias? Pô, 5 dias deve ser muito. Poxa, como eu estou com pouco serviço, eu vou falar 72 horas. Aí eu falei, 3 dias, tá ótimo, 3 dias. Você entrega em 3 dias? Eu pensei assim, que ele falou, não, 3 dias é muito. Eu falei, sim, 3 dias, porque o senhor acha muito? Ele, não, 3 dias está excelente. Quero ver se entrega bem. Passei a noite trabalhando. De manhã, eu e minha esposa, ela contou essa história, né? E eu e ela trabalhando. A parte que ela podia me ajudar, depois ela foi descansar, eu fiquei até de manhã cedo. No outro dia, invernizei o motor, pintei, já liguei para ele à tarde. Falei, tá pronto. Ele disse, não tem como. Falei, tá pronto. E depois que eu estive lá, que ele foi me contar a história que o pessoal levava 60 dias para entregar o motor. Quando eu falei que entregar em 72 horas, ele falou, esse cara tá blefando, né? Não tem como. Aí eu entreguei praticamente menos de 24 horas, estava pronto o motor. Nós não tínhamos uma estrutura assim boa para receber equipamentos grandes, né? Tinha simplesmente uma talha que só levantava 500 quilos na época. E a gente não podia levantar o motor inteiro, porque o motor inteiro ele pesa 1000 quilos, né? Então, quando o MUNC da fazenda chegava e entregava o motor na frente da casa, na calçada, não tinha como a gente carregar lá para dentro, né? É muito pesado e o MUNC não entrava lá. Aí meu esposo criou um equipamento de quando ele era criança, né? Aquela patinete feita com rolimã. Para chegar lá dentro, nós tínhamos que passar por um pedaço da estrada assim, que era pedras, que era brita, não era piso. Então, uma patinete de rolamento, passar por cima de uma brita com peso de 1000 quilos, depois o cliente ia embora, porque o cliente não podia saber que a gente não tinha estrutura para fazer um motor daquele tamanho, né? Então, ele colocava na frente e a gente empurrava. Eu entrei na Minas Bahia em 2011, lembro até hoje, 19 de outubro de 2011. Eu comecei a me apaixonar pela elétrica, comecei a me envolver, me interagir. Era tudo mais manual, as coisas eram muito mais difíceis, era tudo mais braçal, questão de maquinária era mais puxado. Então a pessoa que tinha um interesse, queria mesmo agarrar a oportunidade ali, ia para frente, entendeu? De início eu não tinha experiência nenhuma, que era o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Não tinha experiência, entrei na parte de limpeza, de lavagem de peças, uma limpeza na oficina, aquele básico, né? Aquela coisa mais básica. É uma coisa que você vai levar para a vida, né? Um aprendizado que você vai aprender, você vai passar de fase, tem várias oportunidade de uma desmontagem, de uma montagem. Para mim foi uma escola que me abriu várias portas, várias oportunidades, até de crescimento, e isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu amo meu trabalho. Meu trabalho, para mim, quando chego, deu sexta-feira hoje, passou rápido, nem vi, né? Então é uma coisa que você faz não só pelo salário, mas uma coisa com amor. E nisso você tem as bonificações, né? A retribuição, enfim. Eu me integrei na Minas Bahia em 2008. Comecei aqui, na verdade, eu estava trabalhando como ajudante para um predeiro aí na casa do seu Hélio, fazendo uma área. Fui contratado para trabalhar aqui, mas quando eu entrei para cá, eu entrei como ajudante mesmo, na limpeza, no corte de motores. Minas Bahia, para mim, na verdade, é uma escola, né? Porque hoje o que eu sei, eu devo a Minas Bahia, porque eu não sabia de nada. Aí a Minas Bahia me deu a oportunidade de ter uma profissão, né? Aí eu, como eu te expliquei, comecei como cortando motor e na limpeza. Depois já fui ficando até mais tarde, trabalhando, me esforçando para
conseguir exercer minha profissão, né? Aí no terceiro ano eu já estava rebobinando o motor já. Porque para mim foi a chance que eu tive para mim ter uma profissão, né? Porque, no entanto, era um simples ajudante de pedreiro, né? Não tinha expectativa de ter uma profissão, né? Quando eu cheguei aqui, vamos supor, eu não sabia nada. E hoje eu tenho uma profissão. Vamos supor, eu entrei aqui, eu tinha 17 anos. Eu tô com 27 já. Eu perdi minha mãe e meu pai, eu tava trabalhando aqui. Conversei com os meninos, né? Os meninos viram o que eu passei também, me apoiaram bastante. E, tipo, sempre tava ali, né? Uma segunda família, vamos supor. 3 irmãos. E naquela época dependia de mim, porque todo mundo de menor, né? Só eu de maior, só eu que trabalhava na época. Então, tive que abraçar a causa. Eu acho que é poucas empresas que patrões e funcionários têm uma relação tão boa como eu tenho aqui. Tipo, deu curso, oportunidade de fazer curso. Às vezes nós tínhamos treinamento aqui também, sempre, né? E a oportunidade na mão, né? Só tem que abraçar, né? Fui crescendo e cheguei hoje onde eu tô, profissional. Isso, graças a Minas Bahia. Agora estou terminando minha casa, já tive meu transporte, construí minha família, entendeu? Então, para mim, é só gratidão, não tenho o que falar. Só agradecer pela oportunidade que eles me deram e só isso mesmo, só gratidão. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade, não só pela questão de estrutura financeira, de trabalho também, mas de estar a família sempre reunida, sempre junto. Eu vejo meus pais todos os dias, meu irmão, então a gente convive muito nessa questão e é um valor muito grande para mim, de estar sempre aqui. Às vezes para um pouquinho para tomar um café, a gente discute sobre negócios, sobre a vida também. Então tem ele continua passando conhecimento para a gente mesmo depois de ter passado tanta coisa aí, né, na vida. Mas ele foi passando bastante o bastão para a gente. Ele sempre deu carta branca para a gente poder inovar, trazer coisas novas, investir em alguma coisa diferente, arriscar. Então ele sempre esteve atrás ali, apoiando a gente, mas sempre deu carta branca. Ó, vai lá, faz, você tem que tentar, tem que errar, aprende com os erros e vai seguindo, né? Já teve casos de, tem um pepino aqui que ninguém resolve, esse problema que ninguém resolve, chama o Hélio que ele vai dar conta. Sempre tem essa conversa. Não, caiu lá na mão do seu Hélio, com certeza vai sair bem feito, vai conseguir resolver. Eu e meu irmão começamos no negócio cedo, né? Era a fonte de renda do adolescente, vamos dizer assim, era trabalhar junto com ele. Então, por aspiração, para ganhar uma mesada, para ter um dinheirinho no final de semana, para comprar as coisas que a gente gostava, a gente sempre se envolveu no trabalho. Meu pai sempre falou, faz esse motor aqui, faz esse induzido, e aí a gente ia aprendendo uma profissão e, ao mesmo tempo, ganhando nosso dinheirinho ali. Inicialmente era pelo dinheiro, adolescente, criança, pelo dinheiro. E meu pai sempre foi muito cuidadoso, meu pai e minha mãe, na verdade, né, com remunerar a gente como se a gente fosse funcionário, pelo nosso trabalho de verdade. Não era assim faz aí o que vocês precisarem, precisar de roupa, precisar de coisa, a gente paga. Não, eles sempre foram certinho, de dar o nosso dinheiro para a gente devolver o nosso dízimo, cuidar da nossa vida financeira desde criança, né? E a partir de então, sempre fomos os primeiros funcionários do meu pai, né? Meu irmão e eu. Cresci dentro da oficina, porque a gente morava dentro da oficina. Nossa casa era na oficina também, meio que conjugado, né? Existiu alguns momentos assim, não por conta de serviço, esse negócio assim. Uma certa época, por exemplo, quando eu ainda tinha um ponto alugado lá no Seu Arno ali, e eu trouxe minha família, eu tinha uma casa muito boa lá onde eu morava, né? Em um bairro bom, uma casa super grande, assim, uma vida mais ou menos, né? Mais estável. Aí eu loquei ali, você vê, minha esposa falou no relato dela ali que nós tínhamos um fogãozinho desse que os caminhoneiros usam, de 2 bocas, uma botija dessas pequenininha. Quando eu vi meus filhos deitados ali no chão, num quartinho desse tamanho, e deitado num colchão ali, aí nesse momento bateu a deprê. Aí eu falei, eita, eu acho que eu fui um pouco ambicioso, acho que não precisava disso. E aí, mas depois eu falei, não, eu já estou aqui e agora eu não vou desistir, não. A minha esposa é uma guerreirona, meus filhos nunca reclamou de nada, minha esposa é uma guerreira, estava sempre ali. Eu nunca vi, mas eu creio que em alguns momentos ela, pelos escondidos, devia até chorar, né? Mas ela nunca chegou para mim e dizer assim, você fez... Não, nunca me acusou de nada, sempre me ajudou, estava ali fazendo serviço dia e noite, ali me dando o maior apoio. A minha família foi a sustentação ali, né? A base ali, porque senão eu tinha voltado. Isso dá orgulho, na verdade, né? Não sei o que falar.
Assim, o meu pai, como muitos outros empresários, agricultores, também foi um desbravador, né? E hoje a gente coletar os frutos disso não cabe no peito, é muito orgulho mesmo. Aí dá muito orgulho, sabe, enxergar isso, porque assim, tudo isso que a gente vive hoje nasceu do sonho dele e dar uma vida melhor pra gente, entendeu? Então, viver isso, tipo assim, tem que dar muito mérito pro meu pai, sabe? Pra minha mãe também, pro casal, né? Quando eu digo meu pai, eu digo os dois, porque sempre foram muito unidos e a decisão sempre era em conjunto. Então, pros meus pais, vamos dizer assim, né? E com o tempo, a minha esposa ela começou a adoecer, né? Ela começou a se sentir um pouco depressiva, as coisas dessa forma. Então, e nós não sabíamos o que era. Aí levei ela no médico algumas vezes, aí o médico falou assim, olha, o problema dessa mulher aí ela não tem nada clínico assim. O negócio dela mais é cansaço mental. Quando eu comprei esse aqui era só o cerrado puro, não tinha nada, só mata. Aí nós desmanchamos tudo, fiz direitinho. Quando depois estava pronto, aí o pastor me convida para fazer um culto na casa dele. Fizemos um culto na casa dele. Aí eu já tive o desejo de fazer um na minha casa. E aí começamos a fazer os cultos na quarta-feira, também já se envolvemos na obra. E aí a gente veio mudando para aqui aos poucos, já estava morando aqui. E hoje já está aqui, não tem mais vontade de voltar para a cidade. Depois que eu vim para aqui, graças a Deus, minha qualidade de vida melhorou muito. Meu sono, minha saúde, graças a Deus. Não me vejo mais morando em um apartamento, não. E logo que preparo o café da manhã, eu vou fazer queijo, vou andar por aí, vou ver minhas galinhas, meus porquinhos, vou ver a irrigação como é que tá funcionando, que não tá. Às vezes vou despalpar fruta, né, as frutas que eu mesmo planto aqui, aí congelo para mandar para os filhos. Um sentimento assim de conquista realizada, né? Conquistamos e um sentimento de realização. É muito bom ter esse sentimento. O Senhor fez parte de tudo isso, né? Porque nós sozinhos, se a gente for olhar a nossa trajetória, o que nós conseguimos realizar não fomos nós, né? Foi tudo o Senhor na nossa vida. Entender que a vida não é fácil. Para você conseguir as coisas, é bem difícil. Eu me lembro que quando eu dormindo ali no chão e me cobrindo com a toalha, mas lá no sul da Bahia eu deixei uma casa grande, né? E às vezes você tem que passar por essas dificuldades. Você sabe que para você iniciar uma nova vida, como eu saí de lá do sul da Bahia, clima diferente, tudo diferente, cultura diferente, que aquela é mais sulista e tal, vindo do litoral, aquele lugar super quente. Então assim, tudo é diferente. Então eu estava assim, praticamente meio que preparado para encarar esses desafios. E é desafio, mas você só vai chegar em algum lugar se você lutar, né? Se você chegar a cruzar, eu não vou dormir no chão porque lá no sul da Bahia eu tenho uma casa grande, eu tenho 3 quartos na minha casa, cada filho tem um quarto. Não, eu vim para... E já fazia parte do desafio. E eu venci, graças a Deus. Eu me sinto vencedor, né? Eu não reclamo. Agora serve assim, de um exemplo, a pessoa quer começar, lute, passa pelos desafios que vai ter e tenha consciência de que vem os desafios. Agora, se você quer ser um vencedor, você tem que encarar as dificuldades que vai vir e vencer os obstáculos, que isso é normal, né? Mas graças a Deus eu venci, estamos aí.